para que essa atuação ela seja a referência entre essas interfaces da política social. Porque em cima dessas propostas, dos projetos, dos programas, de ações direcionadas, ações socioeducativas, ações de implementações de segregação, você vai estabelecer possibilidades de níveis que vá contribuir com a política social ou com a política pública para trazer respostas respaldadas em leis. E isso que é o importante. A construção desse desenvolvimento, da participação da comunidade em projetos, ele traz esse objetivo maior, que é transformá-los, essas necessidades, essas demandas, em políticas sociais ou políticas públicas de atendimento à necessidade com amparo legal. Porque não adianta a gente atendê-los de forma pontual naquela condição momentânea. O usuário tem que ter todo um amparo, não só com a participação do Estado, da comunidade, da sociedade civil, mas também dos seus familiares. Mas ele precisa ter o quê? Transformação em lei para que ele se sinta seguro das suas reivindicações. Através delas, junto com seus deveres, porque ninguém pode reivindicar direitos sem antes fazer a sua parte, que são seus deveres, ok? Então, ela vai invocar a participação popular como condicionante fundamental. Então, o seu projeto de intervenção só terá êxito, só terá um resultado positivo se tiver essa participação espontânea, se tiver a contribuição desses usuários no processo da construção de possibilidades aí, de mudanças da realidade daquela instituição ou daquele espaço que você encontrar. Então, o profissional do serviço social, ele precisa trabalhar aí com a organização de grupos e comunidade. Olha, pessoal, essa condição é a primazia da atribuição do profissional assistente social. Nós trabalhamos e realizamos ações para organizações que envolvem comunidades, que envolvem grupos. São essas esferas que vai trazer todo o arsenal que vai nos condicionar à prática profissional. Ela é a motivadora, ela é o instrumento maior da nossa condição enquanto profissão. Então, se você consegue desenvolver um trabalho através de organizações onde traga grupos e comunidades para suas reflexões cotidianas, para as suas realidades, para os conflitos que existem naquelas comunidades, você vai perceber que aquela comunidade começa a se estruturar de forma legal. Ela tem aí o amparo de um técnico, no caso, o assistente social, e você, estagiário, que vai fazer essa condução de forma organizada e planejada. E, através dessa organização, você vai fazer com que essas ações sejam a base dessa ação comunitária e ela seja um trabalho de fato profissional, que tem aí a diferença dos trabalhos assistencialistas, reuniões com grupos e comunidades, onde você vai realizar campanhas do agasalho, e isso não é uma ação social, uma ação do serviço social, ela é uma ação assistencialista e ela aí pode ser feita por qualquer pessoa. Na condição do profissional, ela tem que estabelecer organização, tem que estabelecer parâmetros, tem que estar respaldado por leis, por fundamentações, por metodologias e técnicas que vá garantir esse direito dentro de uma política social reconhecida, né, e preconizada por todos. Então, ela vai fazer o diferencial deste profissional a partir dessa condução. Então, esse foco de discussão ele deve ser centrado na realidade social e principalmente nos problemas que são evidenciados pela comunidade. A partir desses apontamentos, o profissional vai formular com a própria comunidade diretrizes de ação para responder às demandas. Responder às demandas significa discutir, dialogar, versar com os usuários sobre essa problemática, porque certamente eles é que vão sinalizar as possibilidades de respostas e trazer as diretrizes para que essas respostas sejam normatizadas, para que sejam então aí implementadas como um projeto ou uma política social, uma política pública naquele espaço.
Quando você formula junto com a comunidade essas possibilidades de diretrizes, você já está aí fazendo com que esse cidadão tenha a sua condição de cidadão emancipado, que seja um cidadão que tenha autonomia de conduzir a sua vida, mas com o foco do coletivo. Dentro desses aspectos tem que ser trabalhado na comunidade, nos grupos, que a condição do individualismo, ela não pode estar como foco principal. Ela pode ser o norte para detectar fatores de um coletivo. E ela tem que se tratar de ações que vá atender demandas e não grupos individuais. Então, trabalhar políticas públicas são segmentos que vai abranger um contexto muito maior, não só daquela comunidade, da realidade institucional que você está desenvolvendo no seu trabalho, mas que possa ampliar para o município, para estados, para outros estados, até mesmo para outros países como referência. Então, essa é uma ação que traz aí todo o caminhar para políticas. Políticas, quando nós colocamos dentro da área social, de respostas legais e que são importantes para que a sociedade tenha esse amparo e que os problemas que lhe evidenciam naquela realidade tenham realmente soluções contínuas e não apenas pontual, ou que realmente sane esses problemas, se for possível da construção do diálogo com essa comunidade ou com esse grupo. Isso tem que ser percebido nessa construção. Então, para que nós possamos compreender essa forma de ação, é necessária a participação da comunidade, que poderá ser desencadeada através de um processo pedagógico de ações educativas. Olha, a condição do profissional assistente social, ele tem que ter, na sua formação, toda a condução da sistematização dos seus trabalhos de forma pedagógica, de forma de construção. Porque a construção ela faz com que o outro reflita sobre a sua ação, a sua realidade, a condição de vida que ele se encontra no momento, para que ele modifique isso. Nós somos provocadores, nós somos mediadores, nós somos sensibilizadores para mudança dessas realidades. Nós não mudamos nada, nós provocamos. Então, mediante isso, a forma pedagógica de ação deste profissional, do assistente social, é que vai fazer com que essa realidade tenha essa sua modificação a partir do interesse do usuário. Aquilo que o usuário tem como realidade, ele percebe isso e busque essa mudança através de uma orientação técnica, que aí tem o subsídio do profissional, do estagiário que está à frente. E a ação educativa, ela tem que ser de forma que ser pautada correlacionada com a questão da ética, de formação, de uma nova cultura desse usuário, dessa comunidade, diante a sua realidade. Então, ações educativas, ela vem trazer o quê? Transformações de culturas, transformações do sentido de provocação, provocar essa nova cultura, né? Então, vamos dizer, os ribeirinhos que são retirados porque uma usina vai ser construída de uma determinada cidade, de um determinado município, e aí o Estado tem a obrigação de quê? De criar ali as casas para transferir essas famílias para uma residência segura, tirando eles da sua residência de origem e conduzindo para que essa usina seja construída. A partir do momento que você faz essa transferência, que você faz essa modificação na vida dessas pessoas, porque certamente eles já criaram uma cultura, né? A sua subsistência certamente às vezes vem da pesca, daquele rio que está ali, que vai se transformar numa usina. Existe toda uma condição da sua vida ao longo, onde ele já tem toda a sua estrutura de subsistência individual e familiar, e a partir do momento que tira essas famílias desse espaço, tem que dar condições para que ela tenha a continuidade de ter a sua subsistência, que ela não tenha não fique alheio de doações, de serviços, de benefício. Eles vêm em forma de assistência como direitos apenas para atender um tempo determinado para que essa pessoa consiga se reerguer e consiga conduzir a sua vida com autonomia, seja emancipada mesmo, que ela tenha a possibilidade de escolha, que ela determine aquilo que é o ideal para a vida dela.
E para que isso ocorra, ela precisa ser o quê? Novamente capacitada para esse novo mundo, para essa nova condição de vida que ela vai estar sendo proposta a ela. E isso precisa de profissionais muito bem habilitados, com conhecimentos, com instrumentais adequados àquela realidade para ajustar, para seguir e para orientá-los nessa mudança. Ok? Essa mobilização, então, ela vai compreender que é precedida por um processo de capacitação da população. É o que eu acabei de afirmar. Ela supõe da estimulação e do assessoramento constante na busca de soluções para os problemas sociais. Tanto que vocês observam, quando criam-se novas comunidades, retiram famílias que começam a constituir favelas e o Estado traz essas famílias para construção de novas habitações com condições dignas. Esses espaços habitacionais de moradia digna, eles têm sempre o quê? Um centro comunitário, não é mesmo? Um centro comunitário aonde o ideal é que lá nesse espaço houvesse sempre um profissional da área do serviço social, da área de pedagogia e da área de psicologia. Porque, como nós acabamos de colocar, se essa população é transferida, sai de uma nova cultura e vai apresentar uma nova realidade a ela, ela precisa de um assessoramento constante, justamente para trazer soluções para os problemas que ela vai começar a sentir ou a perceber diante dessa nova realidade. Então, o profissional ele tem que estar preparado, esses centros de referências, que são os CRAS, os CREAS, né, os centros comunitários, eles precisam ter profissionais preparados para esse assessoramento contínuo, dando aí todo o apoio, orientação adequada, os encaminhamentos devidos, não resolvendo o problema do usuário, daquelas famílias, mas indicando os caminhos para que elas façam valer os seus direitos, façam valer a sua dignidade, a sua vida, e ela consiga desenvolver isso sem depender do outro. Que este profissional seja apenas o ponto de apoio, o norte de orientação para que ele consiga modificar, para que ele consiga trazer essa nova cultura de formação para a sua vida e que ele se adeque a ela. Né? Não é algo fácil, por isso que eu digo, quem é assistente social tem que ter sangue no olho. Então, você tem que estar atento a essa sua forma de passar as suas informações, a forma da sua expressão para esse usuário, porque é ela que vai corresponder o grau de confiança deste usuário para com você, como profissional, não como você individual, mas como profissional que você é. A segurança que você vai dar para ele nos encaminhamentos e orientações, dando a ele a autonomia de escolha, porque nós somos livres e nós temos o direito de ir e vir e de escolher aquilo que nós acreditamos que é o melhor para nossas vidas, mesmo que ainda o outro ache que não seja, certo? Então, essa mobilização, ela vai compreender, vamos não. Bom, essa mobilização, ela precisa ter toda uma condição de que nós precisamos estabelecer, principalmente com esses usuários, a participação efetiva nele na construção dos nossos trabalhos, dos nossos projetos. E você, estagiário, que está aí entrando nesse espaço enquanto primeiro trabalho, onde você vai ter um olhar científico, um olhar técnico, um olhar de profissional, porque vai estar sendo ali amparado por esse assistente social do campo, você vai conduzi-lo de forma que traga essa autonomia. E o quanto isso é importante para o profissional, porque ele tem que saber que ele está numa condição de mediador, uma condição de estar fazendo uma assessoria deste grupo, dessa comunidade, e que essa comunidade tem que caminhar sozinha, a partir dessas novas orientações, a partir desse novo assessoramento. Ele não pode ter a referência é estabelecer que esse profissional poderá estar sempre em determinado espaço, em determinada instituição, para que dê o norte. Mas ele precisa ter autonomia de resolver a sua vida. Então, a comunidade, os grupos, ele tem que estabelecer, nós temos que desenvolver essa competência, o profissional tem que ter essa habilidade.
né, de desenvolver o desligamento desse processo com essas demandas, com os usuários que nós vamos realizar os nossos trabalhos, para que ele caminhe por si só. Nós somos só os instrumentos que vai dar os caminhos e as ferramentas que eles precisam para lidar nesse cotidiano, ok? Bom, pessoal, então, nesse contexto que a gente apresentou a vocês, com relação à questão da participação da comunidade no processo da intervenção do projeto de vocês, a forma de mobilização, a forma de sensibilizar essa comunidade, esse grupo que vocês vão realizar o trabalho de intervenção de vocês, ela precisa ser bem compreendida no processo da sua organização, do planejamento, trazer aí o envolvimento de todos, é necessário para que vocês, então, concluam o curso, concluam o trabalho, realize a avaliação final do projeto com o monitoramento constante e aí façam o balanço daquilo que foi positivo e se atendeu realmente todos aqueles objetivos que vocês apontaram lá no seu projeto, ok? Olha, precisamos estabelecer no processo dessa intervenção leitura, constantes leituras. Então, recomendo a vocês que nesse processo busquem várias obras, pesquisem na internet, busquem textos complementares para subsidiar vocês nesse processo aí da construção, da execução e elaboração do projeto de vocês. Na próxima aula, nós vamos trabalhar sobre especificamente o que é monitoramento e avaliação e o relatório final, ok? Um forte abraço e até a próxima aula, pessoal!